Amados, vamos abrir a Santa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler os versos 16 e 17. Por favor, se perto de você alguém não tiver a Bíblia, seja o livro, seja a Bíblia no celular, chegue pertinho dele, pertinho dela e abençoe o seu irmão, o seu vizinho aí de poltrona. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o tema da mensagem desta manhã, queridos, é: sei que a Bíblia é a palavra de Deus. E o que nós lemos nessa porção da Escritura é o seguinte: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém. Guarde aí esse versinho, deixa a Bíblia aberta aí nessa página para que nós examinemos a profundidade do texto que está diante de nós. Uma música que as crianças costumam cantar nas salinhas da escola bíblica dominical diz: sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A regra de conduta e fé, a palavra de Deus, a Bíblia é. Tal convicção acompanha o cristão desde os primeiros dias até o fim deles. Cremos, mais do que isso, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nestes 2 versículos, muito nos é dito a respeito da Escritura Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, começa dizendo para nós que a Escritura, que a Bíblia Sagrada é um livro diferente, porque é inspirado pelo próprio Deus. Os 2 versos que nós estamos considerando começam com a seguinte afirmativa: toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada, no grego, que é a língua com a qual Paulo está escrevendo, é a palavra theopneustos, formada por 2 palavrinhas: theo, que significa Deus, pneu, que significa soprar para dentro. Então, o que nós estamos aprendendo é que quando Moisés, Samuel, Jeremias, Lucas, João, Mateus escreveram os livros da Bíblia, Deus estava soprando para dentro deles aquilo que eles deveriam escrever. E é isso que torna a Bíblia um livro incomparável, diferente de todos os outros, porque ele não é de inspiração humana, mas de inspiração divina. E diz-nos mais o texto: isso acontece ao longo de toda a Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada, de capa a capa, da primeira à última página. Nós não encontramos na Bíblia Sagrada textos que são inspirados com outros que não são, textos que são mais inspirados e outros menos. Irmãos, nós não podemos ler a Bíblia como quem cata feijão. Ah, gostei deste verso. Ah, esse aqui eu não gostei. Então esse aqui foi inspirado por Deus, este aqui não. Neste aqui Deus estava falando a vera, neste aqui não era bem assim. Nós não temos esse poder, essa autoridade de selecionar na Bíblia
aquilo que nos convém, porque toda ela é divinamente inspirada. E aí está a fonte de autoridade da Escritura. Napoleão Bonaparte, nos seus últimos dias, voltou-se para Deus. Após ter tentado conquistar o mundo e fracassado, exilado, vendo a morte aproximar-se, se voltou para as coisas espirituais, e para Deus, e para a Bíblia. E neste período final da sua vida, ele escreveu e disse algumas coisas marcantes. Por exemplo, ao se voltar para a Escritura e para ler a Bíblia, ali Napoleão encontrou o poder, a autoridade da Escritura e disse: a Bíblia não é um livro simplesmente, é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. A Bíblia nos pega, nos agarra, nos acompanha, nos sacode, nos acalenta, nos embala, é como um ser vivo. E ela também nos conquista pela sua força, pelo seu poder. Amém. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, a Bíblia é proveitosa para nos ensinar e para nos instruir. É a segunda verdade que nós encontramos nesse texto. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então a Bíblia é proveitosa para ensinar, a Bíblia é proveitosa para instruir em justiça. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Uma das bandeiras levantadas pela Reforma Protestante foi o princípio da sola Scriptura, só a Bíblia, só a Escritura. Nós não nos baseamos em tradições, nós não nos baseamos em revelações, nós nos baseamos na Bíblia Sagrada, na Escritura, na Palavra de Deus. E ela é a nossa única regra de fé e de prática. O que significa isso? Quando falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, estamos dizendo que é ela que nos ensina no que devemos crer, no que devemos acreditar e naquilo no qual nós não podemos colocar a nossa confiança. O que é verdade e o que é mentira. O que é verdadeiro e o que é falso. A Bíblia é a nossa única regra de fé. É ela que nos diz o que é verdadeiro e falso, o que é verdade ou mentira, no que devemos crer e no que não devemos acreditar. Mas também afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de prática, ou seja, ela nos diz o que é certo e o que é errado. O que devemos ou não fazer. Meus irmãos, sem a Bíblia, sem os princípios absolutos da palavra de Deus, caímos no mais grosseiro relativismo. O que é certo? O que é errado? Quem vai nos dizer? Quem vai estabelecer o princípio? Se um indivíduo saca de uma arma, atira contra o outro, lhe tira a vida, quem vai dizer que isso é errado? Então é a Bíblia Sagrada que, ao afirmar, não matarás, estabelece o princípio de que isso não é certo e de que isso não pode ser feito. Então a Bíblia é este livro maravilhoso que nos diz no que devemos acreditar e no que não devemos acreditar, e o que devemos fazer e o que não devemos fazer. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, ela nos ensina, ela nos instrui, e é por isso que ela precisa ser amada e examinada e estudada e obedecida. Amados, nós poderíamos comparar a Bíblia a um telescópio. Um telescópio é um objeto que por si só não chama muita atenção. Você olha para um telescópio e você diz, é um canudo. E você não dá muita coisa por ele. Mas quando você olha através do telescópio, você contempla as estrelas. Assim também é a Bíblia. Alguém que olhe para a Bíblia poderá dizer, é um livro.
É um livro de capa preta ou de outra cor, mas é um livro, tem capa, tem páginas, tem letras. É apenas um livro. Mas quando você se aproxima da Bíblia e você espia dentro dela e através dela, os céus se abrem para você. E você descortina as maravilhas do universo espiritual. Então, assim como um telescópio, a gente não tem que olhar para a Bíblia, a gente tem que olhar pela Bíblia, através da Bíblia. Algumas pessoas estão olhando para a Bíblia. Pastor, lá na minha casa tem uma Bíblia daquelas de enciclopédia, grande, bonita, fica em cima da mesa. E eu olho para ela, e ela olha para mim, e a gente está ali se olhando. Mas a verdade é que de vez em quando eu preciso espanar a poeira. Irmão, não olhe para a Bíblia, olhe pela Bíblia. Leia, estude, conheça, e aí você vai enxergar o mundo, a vida, o tempo e a eternidade como eles realmente são. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo continua na sua exposição. E ele nos apresenta uma terceira verdade, que é a seguinte: a mesma Bíblia que nos ensina e nos instrui, nos corrige e nos repreende. Vamos voltar ao versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, nós já vimos isso. Ninguém pode dizer, esse pedacinho da Bíblia está valendo, aquele outro não. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para nos ensinar e nos instruir, também já vimos isso. A nossa única regra de fé e de prática. Mas Paulo nos diz também que a Bíblia é proveitosa para repreender e corrigir. O que significa isso? Significa que se você ler a Bíblia, você tomará muitos puxões de orelha. E acho que os irmãos e irmãs que estão aqui presentes e que têm o hábito de ler a Bíblia, confirmarão aquilo que eu estou dizendo. Tantas vezes nós estamos em um caminho, nós estamos em uma atitude com a qual a palavra de Deus nos confronta, não é assim? E você abre a Bíblia e você folheia, e você começa a ler e a certa altura você diz, tá bom, Deus, já entendi o recado. Porque ela está corrigindo você. Ela está acertando os seus passos. Meus queridos, a Bíblia é um livro que incomoda. Já tentaram queimar a Bíblia, rasgar a Bíblia, banir a Bíblia, proibir a Bíblia. Hoje tentam relativizar a Bíblia, atualizar a Bíblia, recondicionar a Bíblia, reescrever a Bíblia. E a razão é sempre a mesma. A Bíblia é um livro que incomoda. Olha para mim, preste atenção. A Bíblia não vai dizer aquilo que você quer ouvir, e sim aquilo que você precisa escutar. Há algumas pautas hoje tão debatidas pela sociedade, e nós poderíamos listá-las: ideologia de gênero, o comportamento homossexual, o sexo antes ou fora do casamento, a descriminalização do aborto, a legalização das drogas. E esses assuntos são debatidos. O crente tem uma posição muito tranquila, muito sólida, muito bem firmada sobre esses e outros assuntos que para alguns são polêmicos, para a gente não são. Não há polêmica, não há discussão. É claro, a Bíblia é contrária a essas práticas. E ainda que a sociedade tente empurrá-las como a norma, nós não podemos aceitar isso, porque a Bíblia não aceita. E eu não vou aceitar aquilo que Deus não aceita. Eu não vou aprovar aquilo que Deus não aprova. Eu não vou abençoar aquilo que Deus não abençoa. Então a Bíblia é um livro que nos repreende, que nos corrige, que bate com a gente, às vezes bate na gente. A Bíblia é um livro que nos mostra a realidade, tanto do mundo quanto de nós mesmos.
Há uma história engraçada, real, mas engraçada, sobre uma princesa lá na África, de uma tribo. Isso aconteceu muito tempo atrás, e alguns exploradores estavam chegando naquela região da África, queriam negociar com os nativos, estabelecer rotas de comércio, e para isso aqueles marinheiros levavam toda sorte de objetos para trocas, facões, machados, contas, espelhos, e negociavam com os nativos das tribos em troca de informações ou de alimento, provisões, peles. E o que fez sucesso mesmo foram os espelhos. Porque o pessoal daquela região da África nunca tinha visto nada parecido. Às vezes eles tinham conseguido contemplar a sua face na água de um lago, de uma lagoa, mas agora eles podiam se enxergar como realmente eram, e era a demanda, era o objeto que estava vendendo muito, e as pessoas procurando, queremos espelhos. Lá nessa tribo, onde havia essa princesa, chegou a notícia desses objetos maravilhosos, chamados espelhos, que refletiam a face e mostravam a aparência das pessoas. E aquela princesa, ao ouvir essa notícia, ficou interessadíssima. Sabem por quê? Porque ela era considerada a mulher mais bonita da tribo. Todos diziam que ela era a mulher mais linda da tribo. Desde criancinha, ela cresceu ouvindo dizer que ela era a mulher mais bonita da tribo. E assim, acontece que ela não era exatamente uma Miss. Mas ela era princesa. Era filha do rei. E alguém ia dizer que a filha do rei não era a mulher mais bonita da tribo? Então ela ouviu isso a vida toda, acreditou, e quando andava pela aldeia, era sempre de cabeça erguida, de porte empinado, qual modelo desfilando na passarela. Afinal, ela era a mulher mais bonita da tribo. Quando aquela princesa ouviu falar dos espelhos, ela disse: eu tenho que ter um desses objetos maravilhosos para contemplar toda a minha beleza. E mandou chamar os tais exploradores que já tinham visitado outras tribos. Os exploradores vieram, chegaram à tribo daquela princesa e então abriram ali as caixas, os baús, e ela pôde finalmente contemplar o seu reflexo no espelho. E ela tomou algumas providências. A primeira providência que ela tomou foi de quebrar o espelho. A segunda providência foi de expulsar aqueles colonizadores, aqueles exploradores da aldeia. A terceira providência que ela tomou foi de proibir espelhos na aldeia. É mais ou menos isso que a Bíblia faz com a gente. Porque você pode se achar a pessoa mais certa, a melhor pessoa do mundo, o último biscoito do pacote. Mas quando você lê a Bíblia, Deus, que é a fonte de toda a verdade, vai te mostrar que você é pecador, que você carece do sangue de Jesus para o perdão dos seus pecados, que você tem falhado como marido, que você tem errado como esposa, que você tem entristecido o coração do Senhor. Então a Bíblia é este verdadeiro espelho que nos repreende e nos instrui, porque Deus, como qualquer bom professor, ou pai, ou mãe, corrige, orienta, acerta o prumo. Mas a Bíblia vai além, porque a comparação da Bíblia com um espelho é exata, mas insuficiente. Afinal, um espelho não pode transformar a minha aparência, ele pode apenas me mostrar como eu sou. A Bíblia vai além. A Bíblia não apenas nos mostra como somos, ela nos transforma, ela nos melhora, ela nos aperfeiçoa, ela nos refina. Isso nos leva ao último versinho que estamos considerando, o verso 17. Sim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, mas também para que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente preparado para toda boa obra. A palavra que Paulo usa aqui, e que é traduzida na nossa Bíblia como perfeito, curioso, é uma palavra que só aparece aqui. Velho Testamento, Novo Testamento, na Bíblia inteira, a palavra só aparece nesse versinho, é a palavra artios. E essa palavra significa capaz, eficiente, completo. Então a Bíblia é o livro que nos capacita, é a Bíblia que nos leva à completa varonilidade, à estatura de Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus eficiente e eficaz para transformar o homem. Ao passo que um espelho apenas me mostra a realidade, a Bíblia a transforma. Ela não apenas me diz em que eu posso melhorar, mas ela me ajuda a melhorar à medida em que a leio, e Deus, através da sua santa palavra, vai transformando a minha vida e o meu coração. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, nos ajuda a crescer espiritualmente, a amadurecer, a nos tornar pessoas melhores. É uma das ferramentas de que Deus dispõe para lapidar os seus diamantes, para purificar o seu ouro, para nos transformar em melhores seres humanos, e pais, e filhos, e irmãos, e cidadãos, e servos e servas de Deus, para fazer com que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito, seja perfeita e perfeitamente preparado, perfeitamente preparada para toda boa obra. Então é de estranhar que o diabo não queira que a gente leia a Bíblia. É de estranhar que o diabo não queira que a gente creia na Bíblia e coloque nela a nossa confiança, o nosso coração. Irmãos, o diabo sempre fez isso, desde o Éden. Quando Deus disse a Adão e a Eva, não comam daquele fruto, porque vocês vão morrer. A serpente disse, não é bem assim. E a serpente continua afirmando isso para tantos dos nossos dias, não é bem assim. Porque Satanás sabe que quando consideramos a Escritura e norteamos a vida por ela, ela transforma a nossa vida, transforma o nosso casamento, transforma a nossa família, transforma a nossa igreja, acaba por transformar a nossa sociedade. A Bíblia é esse farol, é essa lâmpada, é essa luz que nos mostra o caminho nas horas mais escuras. A Bíblia é esse tônico, esse remédio que revigora as nossas forças, trata as nossas feridas, enxuga as nossas lágrimas quando nos sentimos desamparados e sós. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Um querido expositor da Bíblia, F.B. Meyer, afirmou que nas duras experiências da vida humana, não existe apoio comparável ao da Escritura. A infinita diversidade da Escritura adapta-se aos diversos estados da alma humana. Seja qual for a nossa necessidade, na Bíblia encontramos refrigério e socorro. Assim podemos levar uma vida plena, encontrando na Bíblia recursos para todas as nossas emergências. Nesse arsenal, há armas tanto para ataque como para defesa. Nessa farmácia, há remédio e antídoto para todos os males. Amém. Louvado seja Deus pela Bíblia Sagrada, a santa palavra do Senhor. David Livingstone, famoso missionário, explorador, primeiro homem a ganhar o título de benfeitor da humanidade, deixou a Escócia, foi para a África a fim de ganhar vidas para Cristo, e ele se embrenhou por aquelas selvas e ali viveu. E ele precisava levar alguns livros com ele. Ele era médico, então precisava levar alguns livros de medicina. Ele era um desbravador, então precisava levar alguns livros de geografia. Ele era um missionário, então precisava levar alguns livros de teologia. Mas como você leva livros no lombo do burro, pelas selvas da África? Não dá para você levar todos os livros que você tem. Aí David Livingstone conseguiu selecionar 73 livros.
E ele começou a sua vida como missionário lá na África, carregando no lombo do burro 73 livros. Mas o tempo foi passando e Livingstone foi percebendo que precisava diminuir a bagagem. As agruras, as adversidades, faziam com que ele tivesse que carregar menos peso. E aí os 73 viraram 60, os 60 viraram 50, os 50 viraram 30. No fim da sua vida, já experiente, calejado e sábio, David Livingstone carregava com ele apenas um livro. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos amar, conhecer e seguir os princípios da Escritura para a nossa felicidade, para a felicidade daqueles que nos são caros e para a honra e glória daquele que é o dono do livro, o Senhor da palavra, o nosso Salvador. Amém?